depois disso, acho que a Secretaria vai avaliar como vai encaminhar isso junto aos comitês, e o nosso papel está sendo de acompanhar isso, contribuir e trazer para o comitê quando for definido algo já de maneira formalizada aí pela Secretaria como proposta, né? Mas, pontuando essas questões que eu coloquei aqui, de que somos bastante enfáticos em não haver mudanças nesse momento em relação às regras, né? Alexandre, fique à vontade para alguma complementação. Obrigado. Fico também à disposição. Ok, obrigado, André. Sua fala já foi bastante completa. O Zé César está pedindo a palavra, já vou passar. Mas só para complementar, né, acho que o André fez aí um ótimo relato. Na verdade, o André e eu somos, vamos dizer, os corajosos que estão prestando o CPF, mas nós estamos representando o colegiado, né? E o colegiado só se manifesta através de deliberação, moção ou qualquer outro tipo de manifestação da sua diretoria e do seu plenário, né? Portanto, o nosso papel nesse grupo foi levar as preocupações, né, e aquela premissa que nós, como representantes, ou seja, de levar as experiências PCJ, mostrar as dificuldades, as restrições e os possíveis sacrifícios, né, que possam ser feitos no sentido de ajudar na recuperação, no plano de recuperação do sistema, né, que hoje está em 36% aproximadamente. Mas dizer que o GT Atibaia, né, aqueles que participaram, e depois aqui na Câmara também, a gente já vem discutindo há bastante tempo, quais as possibilidades, e o GT e a Câmara nos deu uma diretriz que nós defendemos lá, ou seja, que qualquer flexibilização tem que ser no caráter excepcional, temporário, e, portanto, a nossa posição foi que qualquer teste, qualquer flexibilização ocorra até 31/5 de maio deste ano, já que é o final do período úmido, e justamente que é o tempo, em tese, que está chovendo, que permite, né, recuperação do reservatório de alguma forma, uma acumulação e uma flexibilidade operacional também, né, que isso foi muito discutido no grupo. E em relação a números, né, ou seja, no próprio GT Atibaia, a gente discutiu, se baixar a média móvel temporariamente para 9, para 8, já tivemos experiências com 8, e que tipo de transtorno trouxe, né? Então a gente levou todos esses relatos, né, não só do GT Atibaia, mas vamos dizer, dos dezenas de anos de operação aqui na bacia, no sentido de que quais são os limites possíveis e alguma coisa assim, né? Então isso foi discutido no grupo, nessas reuniões, o grupo continua se reunindo, para até que a gente traga essas outras questões, como o André disse, né, de isonomia, de regras, de esforços comuns entre as duas regiões. Isso envolve a transposição do Paraíba do Sul, isso envolve os tetos de retirada da Sabesp, enfim, tem um conjunto de coisas que precisam ser, esse conjunto de esforços em prol da recuperação do reservatório, principalmente ainda nesse período úmido, né? Com certeza, isso o governo do estado vai levar a Agência Nacional de Águas, viu, Roberto? Em algum momento o governo vai fazer essa tratativa, já que a gestão é compartilhada entre rios do domínio da União e do Estado, né? E com certeza essa discussão de alguma forma vai envolver os comitês, né, os órgãos gestores, e qualquer proposta que de fato seja colocada à mesa, a gente, claro, que vai avaliar no âmbito aqui dos comitês. Mas já falamos demais, eu queria primeiro passar para o Zé César e na sequência para o Michele. Zé César, bom dia, por favor. Bom dia, Alexandre, bom dia, colegas. Não, a minha pergunta você mais ou menos já respondeu, que seria com relação a essa questão da flexibilização no período úmido. Se vocês tinham colocado números nessa flexibilização, se foi sugerido alguma coisa, e me preocupa muito, né, obviamente, essa questão de flexibilizar justamente período úmido, né, que não tem assim, muito o que flexibilizar, no meu entendimento. Essa é a minha opinião, né? Então, queria saber se vocês colocaram números, apresentaram alguma sugestão de valores, números, essas coisas. Obrigado. Obrigado, Zé César. Vou passar só para o Michele e daí a gente já faz uma resposta única. Michele, bom dia, por favor. Michele, acho que não nos ouve. Tá fechado o áudio dele, eu acho.
Michele deve estar com algum problema lá no microfone dele. Lá. Bom, enfim. Michele, você está com o microfone fechado. Bom, enquanto o Michele resolve o problema lá de TI, respondendo o Zé César, né? Eu acho que a resposta até a gente já meio que colocou. O que nós defendemos no grupo, né, dentre outras coisas que o André colocou e essas questões todas, foi que... Porque lembra que a regra... Como que é a regra hoje? Né, só para a gente uniformizar. A regra hoje, do período úmido, que vai de dezembro a final de maio, são duas, vamos dizer assim, né? Um que é a média móvel, né? Que enquanto estava lá no estado de restrição era de 11 metros cúbicos por segundo, a média móvel de 15 dias, né? Então eu vou calculando a média dos últimos 15 dias e essa conta vai andando a cada dia. E uma segunda regra, vamos dizer, que era a média diária de 10, né? Então, o que acontecia? A média diária de 10 é uma segurança para a bacia, evidentemente, mas, por outro lado, ela praticamente anula qualquer flexibilidade operacional da média móvel, né? Então, o que nós defendemos lá é o que o grupo conversou, ou seja, qualquer flexibilização, regra excepcional até 31/5, e o grupo estava discutindo algo na casa dos 9, né? Dos 9 metros cúbicos por segundo. Então, nós colocamos essas discussões, colocamos as experiências que nós tivemos somente no mês de novembro, as dificuldades que Sumaré e também Campinas passaram com vazões na casa dos 7,8, 8, né? Aqueles episódios que nós tivemos lá em novembro. Mas, enfim, então levamos tudo isso e agora o governo ficou de fazer suas avaliações internas e verificar que tipo de proposta vai ser colocada, levada para a Agência Nacional de Águas, as tratativas possíveis com o Ministério Público, enfim, envolver todos aqueles atores que fazem parte desse pacto que passou por audiência pública, tramitou nos comitês, portanto, qualquer alteração, de fato, vai demandar uma discussão no âmbito do sistema. Mas o governo, enfim, vai em algum momento trazer essa proposta e conversar com os órgãos gestores. Né? Então, não temos, assim, muitos números ou uma proposta cravada para responder a sua pergunta, mas nós defendemos isso, né? Ou seja, defendemos aquilo que a Câmara tem se posicionado. Vocês têm mais alguma consideração sobre esse assunto? Pastor, não sei se gostaria, como de aí, fazer alguma fala. Acho que é o Roberto, Alexandre. Roberto, opa, pois não, Roberto, bom dia, sempre bem-vindo, bom tê-lo conosco. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Não, só um comentário nessa questão, só para a gente talvez nivelar um pouco a forma com que uma alteração como essa da questão da vazão dos 10 metros cúbicos por segundo seria mais fácil, né, digamos assim, de incorporar nessa questão regulatória, né, para não ter que mexer na resolução. Nós já fizemos isso em outras bacias. A sugestão seria falar numa variação percentual, tá? Não falar no número 9, mas falar numa variação percentual, porque a variação percentual não está incluída na resolução, então fica mais fácil da gente colocar isso como temporário, né? Então, por exemplo, 10 para 9 é uma variação de 10% ou 15%, então que se negociasse no sentido de ser uma variação, tá? Eu acho que se a gente já colocasse esse discurso assim como variação, facilitaria lá na frente, não chegar para o jurídico, aquela coisa, não, está cravado 10, se for para 9, então tem que fazer uma nova resolução, né, de operação. Talvez focar assim, qual seria a variação aceitável para o período úmido, né, que a bacia, né, que os usuários ali do Atibaia teriam um certo conforto, né, em tá fazendo durante esse período, no sentido da recuperação dos reservatórios, tá? Isso é uma questão terminológica. Obrigado, Roberto. Ótima contribuição, né? Até você já tinha colocado isso. Porque, veja, se tem uma resolução, só uma outra resolução para poder alterar a existente, né? E aí, de fato, os advogados vão ter que pensar a saída jurídica como, né? Porque a posição da CTMH sempre foi de não rediscutir a outorga, né? Nesse momento. Ou seja, a outorga tem uma previsibilidade, tem vigência até 2027, e uma série de coisas acontecendo, né? Barragens em construção, a própria discussão do sistema adutor regional, que naturalmente vai demandar uma avaliação da outorga como um todo aí nos próximos anos, né? Mas, obrigado, Roberto, e aproveito para transmitir os nossos agradecimentos aqui, parabenizações aos servidores da ANA que assumiram interinamente aí as vagas de diretores, em especial o Patrick, que muitos aqui conhecem. Agora o Patrick pôr um blazer para falar com ele, porque agora ele é diretor, né?
Mas aí fica aí o registro aí dos servidores da ANA, até que os novos indicados, né, pelo presidente sejam aí sabatinados no Congresso e possam, de fato, assumir. Hoje, o presidente da ANA é o Victor, é isso? Está respondendo pela presidência da ANA. Isso, porque o único diretor que passou numa sabatina, digamos assim, é o Victor, né? Então, acho que meio que até uma questão de coerência, né? Ele assumiu interinamente aí a diretoria, a presidência, né? Como diretor-presidente. E o Patrick, né? Assumiu uma das vagas. Tem também o nosso superintendente administrativo, que é o Luiz André, e o secretário-geral, que é o Rogério Menescal. Então, os três assumiram. 2 são da casa, né? O Patrick e o Rogério são servidores, e o Luiz André, acho que muitos também conheceram, quem teve algum envolvimento administrativo, algum contrato na ANA, porque ele está na ANA desde o começo também, né? Nessa área administrativa. E, como falou, agora cumpre aos indicados passarem na sabatina, né? Sabatina não é garantido, né? Então, ainda tem depois o plenário, do Senado e tal. Então, agora vamos a esse processo, que acho que o Senado deve estar começando hoje, não é isso? Ontem, hoje, as suas atividades. Obrigado, Roberto. Mais uma eleitoral é sempre bastante tranquilo essas coisas, né? Brincadeiras à parte. Bom, senhores, em relação a esse assunto, consulta o André, Astor, se tem mais alguma consideração, só para a gente trazer aqui na forma de informe e compartilhar com os membros. Acho que só finalizar comentando que o que a gente tiver de retorno enquanto membro do grupo, né, convidado, a gente vai sempre trazendo aqui, né, Alexandre? Passando para todos e, se necessário, para as outras instâncias competentes aqui do comitê. Acho que, olhando sempre para os interesses da bacia também e para o abastecimento como um todo do sistema. Consegui voltar. Oi, Kelly, agora te ouvimos. Você quer fazer uma fala sobre esse assunto? Não, Alexandre, eu costumo, toda vez que eu vejo alguma coisa desse tipo, eu costumo perguntar, foi um professor de faculdade que me ensinou, pergunte para que serve. Pelo que eu estou vendo aí, voltamos à origem do sistema Cantareira, que é para servir a Grande São Paulo. Agora, deste pessoal que está participando, eles não estão pensando na divisão, com certeza. O governo do Estado não está pensando, está pensando na Grande São Paulo. Alguém avisou esse pessoal que não tem mais água, que hoje a água disponível já é menor do que no princípio? Da onde nós vamos tirar? Vai dividir o quê, se nós já estamos dividindo a carestia? Procurar uma nova fonte, ninguém contou ainda, ninguém pensou. Nós estamos discutindo, nós vamos discutir meio metro cúbico, 200 litros para cá, 1 metro cúbico para lá. Não vai resolver o problema, gente. E essa é uma solução para a Grande São Paulo e para a Bacia, que não é uma obra que se resolve em 2 dias, nem em 2 meses. É coisa para 10, 15 anos. E eu faz 20 que eu estou batendo em cima disso. A gente devia ter pensado nisso em 1990. Porque o Cantareira era só até o ano 2000. E nós vamos continuar discutindo 500 metros, meio metro cúbico para lá, o que adianta? Então, a pergunta que o professor de universidade fazia, eu continuo fazendo. Para que serve isso aí? A gente tem que começar a bater, procurar uma fonte nova, que resolva o problema da Grande São Paulo e resolva o problema da Bacia. Solução tem que trazer de Barra Bonita, traga de Barra Bonita. Vai levar 10 anos, vai, mas começa a fazer. Tem que trazer do Juquiá, traga do Juquiá, que era a previsão inicial em 65. Há 50 anos atrás, pô. Se tivessem trazido água do Juquiá, do Juquiá na época, não teria o sistema Cantareira e a gente não teria problema. Ou o Cantareira existiria menor, mas serviria para a bacia, como servia antes.
Sabe, nós vamos continuar batendo. Então, se alguém desse grupo puder, pelo menos, jogar na cabeça desse pessoal, que eu acredito que a maioria dos representantes que estão aí, do governo do Estado, ou seja, de quem for, não tinha nem nascido quando foi feito a Cantareira. Pô, tem coisa que cansa, gente. Tudo bem, a Sabesp fez um monte de obras necessárias, mas é puxar 1 metro cúbico daqui, meio metro cúbico de lá, não vai resolver o problema, porque ele vai voltar daqui 2 anos. Obrigado, Michele. Vamos só para a gente continuar, e perfeito, está registrado aqui, né? A gente pode conversar, como vem conversando sobre isso. Mas eu queria primeiro passar para o Adilson da Sabesp, que tinha pedido a palavra, na sequência para o Astor. Adilson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Desejo aí boa semana e um excelente mês aí para todos. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, não senti a necessidade de tomar a palavra, dado as considerações do nosso colega Michele. O importante que ressaltar e que fique claro é que, em momento algum, se pensa somente na região metropolitana, porque o estado inteiro precisa de água e a bacia PCJ, é importante ressaltar que a Sabesp ela não tem cliente só na região metropolitana, e tem também outras cidades no PCJ. Então, não tem sentido, não é possível imaginar que um governo iria se preocupar somente com o abastecimento de água da região metropolitana e esquecer a bacia PCJ, que existem municípios importantíssimos para a economia do Estado. Então, isso é uma coisa que, sinceramente, é difícil até de imaginar, né? Como foi dito, os recursos, eles de fato são escassos, né? E do ponto de vista aqui, no que diz respeito à Sabesp, a gente trabalha insistentemente e incansavelmente para buscar alternativas e novos recursos. Vocês sabem muito bem disso, e ao longo dos últimos anos, alternativas elas foram buscadas, alternativas estas que nos permitiram aí estar passando por esses sucessivos anos aí com com redução da incidência de chuvas e consequente redução da afluência para o sistema Cantareira. Considerando isso, a gente tem a obrigação de, a todo momento, analisar os dados que estão sendo gerados e a operação do sistema da forma em que ela vem sendo feita e propor alternativas de fazer isso de uma forma melhor, né? Então, se existe a possibilidade de melhorar isso sem considerar redução ou restrição para qualquer uma das partes, quer para o PCJ, quer para a região metropolitana, e qualquer proposta, essa proposta ela tem que considerar, obviamente, um esforço de ambas as partes, região metropolitana e bacia do PCJ, a obrigação é sempre de estar estudando e achando uma proposta adequada que não traga maiores consequências para ambas as partes. A obrigação é colocar isso em discussão para que todos avaliem e, se chegando num consenso, por que não a gente implementar, mesmo por um período em teste, para ver se a bacia ela consegue colher benefícios de uma possível proposta para que a gente faça um uso melhor dos recursos hídricos que são tão escassos. Essa proposta ela tem esse objetivo. Em nenhum momento ela tem o objetivo de restringir água ou fazer qualquer mudança nessa regra neste momento. Só que a gente não pode, como o próprio colega Michele falou nas últimas reuniões, na penúltima reunião, a gente não pode passar por um período de seca extrema e ver o sistema se esvaziando sem tomar uma atitude. Então, a proposta é essa, é aprender com a experiência de operação do sistema. É só isso, nada mais. Não existe
a mínima possibilidade de a gente propor restrições para qualquer uma das partes que seja. Tá? E a ideia é criar, assim, estudar uma possibilidade de, entendo uma situação de crise, de seca extrema, né? Qual é a melhor forma de operar o sistema, né? Para ambas as partes. É única e exclusivamente isso, e a gente tem obrigação de, entendo uma proposta, em colocar essa proposta. Né? Desculpa, acho que já me delonguei demais, mas a ideia é essa, só em resposta ao colega Michele aqui, que não há essa questão de se pensar somente na região metropolitana, isso é uma coisa inconcebível. Obrigado, Adilson, pelos esclarecimentos. Na sequência, Astor. Por favor, Astor, bom dia. Bom dia a todos. Michele, só posso contestar o que você falou. Quando o sistema Cantareira começou a ser construído, eu já estava na ativa, eu trabalhava no CTH. Veja só. E depois, na década de 70, eu já como engenheiro do DAE, trabalhei anos estudando soluções para abastecimento da Grande São Paulo e da região do Piracicaba também. Como fruto disso tudo, desses estudos que o DAE fez desde 1977, 76, nós temos o sistema Juquiá, né? Parte do sistema Juquiá, hoje a Sabesp utiliza para reverter para São Paulo. E mais, essas duas barragens que estão sendo construídas aqui na região, a de Pedreira e a de Duas Pontes, são fruto desses estudos. Quer dizer, esse negócio que você fala que ninguém mexeu faz anos, é balela, porque faz 40, 50 anos que estamos estudando isso e atualmente estamos materializando algumas dessas soluções, que é o caso aí de Pedreira e Duas Pontes. Então, é absolutamente injusto o que você está falando. Parece até que você não trabalhava lá nessa época. Então, desculpe, mas não dá para concordar com você nesses termos. É só isso. Obrigado. Astor, com exceção das duas empresas que estão saindo com 20 anos de atraso, e eu não sei quanto tempo vai levar para ser operacional, né? Elas deviam estar prontas no ano 2000. O slogan de lançamento do Sistema Cantareira era Água para o ano 2000. Sim. Em 1967, o Sistema Cantareira tinha uma reposição natural de 37 metros cúbicos por segundo. Olha, Michele, todo mundo sabe disso. Então, acontece que o Brasil não é Estados Unidos, não é Europa. Então, a gente faz o que dá para fazer. Sim. Agora, dizer que ninguém se preocupou, ninguém estudou, não é verdade. Você está se preocupando todo dia, Astor. É verdade. Você fala, sabe, você vomita as palavras assim e esquece que não é bem isso. Então, você tem razão. O projeto do Sistema Cantareira, de Pava Castro, que eu vi, por exemplo, em 2000, a previsão de demanda no ano 2000 do Sistema Cantareira foi atingida em 1980, 20 anos antes. Quer dizer, o estudo também foi falho, mas não interessa. Estamos estudando permanentemente, pô. E dizer que a Sabesp não fez nada, fez um monte de coisa. Eu não disse que não fez nada. Eu não fez nada. Uma série de coisas dentro da capital, de interligação de redes, novos mananciais e tudo mais. Então, meu amigo, desculpa, mas eu acho que você tem que medir um pouco essas suas palavras para não ficar julgando coisas que não são verdadeiras. Tá bom? É só isso, também não precisa retrucar, porque eu não ouvi. Eu ia propor isso. Eu estou falando porque não se procura uma solução definitiva, porque esse grupo de trabalho aqui é a terceira vez que eu estou vendo em 10 anos. Querido, solução definitiva não existe. Só se você parar de crescer as cidades, parar de nascer gente e parar de crescer, né? O sistema Juquiá em 1970 seria suficiente para abastecer por 150 anos. Não foi feito porque ele custava mais caro.
Concordo em gênero, número e grau. Mas, pô, mas de lá para cá. Senhores, eu vou ser a parte chata aqui, nós estamos no item informes ainda, mas acho que é ótimo, né? Ou seja, o sistema de recursos hídricos existe para a gente conversar sobre o que a gente concorda e as discordâncias, né? Isso é ótimo. E o melhor de tudo, a gente discorda, não é discórdia, é discordância, e depois a gente sai tomar um café todo mundo junto, usando máscara, com certeza. Mas eu só para finalizar esse assunto, né, também dizer que, só complementando um pouco aí o que o Michele, o Adilson colocou e tudo mais, né, a gente levou essas preocupações para o grupo, evidentemente, né, ainda que como convidados, mas lembrar também que o comitê, né, dentro daquilo que ele tem alçada, dos poucos recursos, né, se a gente for olhar diante da realidade, o comitê tem hoje basicamente, claro, a prioridade do tratamento dos efluentes continua, mas hoje as prioridades do comitê estão muito ligadas à infraestrutura verde, né, muito forte, o comitê passou a investir nisso, o combate às perdas, que hoje é a prioridade do comitê, investir no combate às perdas, e não podemos esquecer das barragens Duas Pontes e Pedreira, o próprio sistema adutor e as duas novas barragens anunciadas lá no Piraí e na bacia do Corumataí. Né? E aí, evidente que ainda são anúncios, né? Tem etapas a serem cumpridas do licenciamento ambiental, principalmente na bacia do Corumataí, mas veja, né? São 4 novas barragens, além do sistema adutor, com infraestrutura verde, e claro que esses investimentos são na ordem de bilhões, e esses bilhões hoje não existem. Então, daqueles recursos possíveis, o comitê tem tentado fazer aqui tanto um processo de alavancar recursos em outras fontes, como daquele que ele tem governança da cobrança do FEIDRO, tentado investir nisso. Bom, senhores, para a gente poder avançar a discussão, eu sei que daria para a gente fazer muita conversa sobre isso, mas acho que a gente fez uma rodada aí, todo mundo pôde se posicionar, Sabesp, o comitê, os membros, e vamos continuar aqui com nossa reunião. Antes de ir para a aprovação da nossa ata, o Eduardo Léo, da agência PCJ, tinha pedido a palavra. Léo, bom dia, você está por aí? Tô sim, Alexandre. Queria, na verdade, só fazer rapidamente, Alexandre, uma palavra de agradecimento aqui, né? Essa semana a gente recebeu a notícia de que a Mayara, que é a pessoa que está ajudando a gente aqui na agência com esse tema do monitoramento hídrico, ela vai deixar a equipe, né? Foi aprovada em um concurso público em São Carlos. E como ela ajudou muito a gente a botar essa bola no chão, organizar muitos assuntos da rede, promover as discussões de qualidade, se preparou, se capacitou para isso, eu queria aqui fazer de público um agradecimento, um desejo de que ela tenha boa sorte e que possamos continuar conversando na escala agora da bacia do Tietê. É só para fazer esse registro, Alexandre. É uma perda, hein? É uma perda. Obrigado, Léo. Mayara, não sei se está por aí, só para mostrar a carinha para todo mundo, que acho que alguns talvez não possam conhecer a Mayara. Agora a Mayara apareceu por aí. Fica aqui também, em nome da coordenação, nossos agradecimentos. E ela não vai para tão longe, ela vai numa bacia vizinha aqui, ela vai continuar de alguma forma nos ajudando aqui no Tietê. Mayara, se quiser falar uma fala, fique à vontade. Bom, obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Eu não sei se minha câmera tá ligada, eu tô com um probleminha de câmera. Faço o agradecimento ao Léo, que acho que me ensinou muita coisa do que eu aprendi. E a todos vocês da Câmara, também as vivências na CTMH acho que foram fundamentais para o meu aprendizado. De forma mais especial, agradeço ao Alexandre, o Felipe, o Paulo, o Saad, Astor e Jorge, que acho que a gente teve uma convivência bem grande com vários assuntos. E também não posso deixar de agradecer a Isis, ao Rafa, da sala de situação, que tiveram muita paciência comigo. E de uma forma muito especial também ao Moretti, que eu acho que aprendi muito com ele. E sou muito grata por tudo isso que eu aprendi. Com certeza vou levar para essa nova trajetória. E acho que nossos caminhos ainda vão se cruzar aí nos trabalhos conjuntos do Tietê. Muito obrigado, Boa sorte, Mayara. Sucesso. Boa sorte. Sucesso, Mayara. Felicidades, viu? Em nome da nossa coordenação aí, você sempre será bem-vinda e terá um lugar especial nessa Câmara, tá? Beijão para você, Mayara. Muito bem, isso mesmo. Agradecendo. Se você quiser ter uma recaída, a CTMH está de portas abertas para você matar saudades aqui, tá bom? E a Mayara fez um lembrete importante, né? Eu acabei falando na abertura, amanhã completa 1 ano, amanhã, né? A passagem do nosso querido Moretti, né? Passou muito rápido esse tempo, mas tenho certeza que ele tem olhado lá, dado os nossos puxões de orelha na gente às vezes, e
com certeza vendo que o legado continua vivo. Então fica esse registro também de amanhã completará um ano da passagem do nosso querido Mohamed. Bom, senhores, continuando aqui nossa reunião, claro que esse assunto, né, do grupo naturalmente ia dar um pouco mais de discussão no próprio item informes, mas agora vamos aqui para a aprovação da nossa ata. Eu vou projetar em tela. Só um segundo. E eu já pergunto ao Felipe e à Secretaria Executiva se nós recebemos alguma contribuição ou consideração sobre a ata. Não recebi nada não, Alexandre. Compartilhar, agora consegui compartilhar. Bom, está aqui a nossa ata, né? Sempre muita atenção aí nas presenças, né? E nossa ata tem tido aí 9, 10 páginas, né? Porque são muitos assuntos, com certeza. Então, eu não havendo contribuições, eu coloco em apreciação aos membros se há alguma consideração a ser registrada agora. Caso haja, faça no chat. Caso não haja manifestações, a gente vai considerar a ata aprovada por unanimidade para publicação no site dos comitês. A Secretaria Executiva também não recebeu nenhuma solicitação de mudança. Ok, obrigado, Thiago. Bom, não havendo, então nossa ata da última reunião está aprovada e continuaremos aqui com nossa reunião de hoje. Só compartilhar a tela novamente aqui. Bom, vamos dar uma olhadinha na bacia hoje pela manhã, né? Essa é a nossa rede telemétrica tão utilizada nos últimos dias, né? A gente recebeu, isso é muito bom, o trabalho da CTMH, de todos nós, claro, do comitê como um todo, mas especial da agência da CTMH e da FCTH também, é claro, que é o contratante aí, contratado. A quantidade de ligações que nós recebemos, somente no sábado, no domingo, WhatsApp, e-mail das defesas civis municipais, perguntando sobre os postos, olhando os postos, né? Prefeitura de Salto, Itatiba, e outras várias cidades aqui que olham para a rede, né, todos os dias, e a importância do trabalho da CTMH de manter essa rede, né, uma frase que o Eduardo Léo sempre fala, com constância e consistência, né? Essa rede não custa barato, evidentemente, mas é uma ferramenta fundamental para as tomadas de decisão, porque ela traz confiabilidade nos dados, né, embora possa haver uma distorção ou outra em algum momento, mas de maneira geral, ela traz uma confiabilidade e a gente percebe que tanto o cidadão, por exemplo, lá na Rua do Porto, que olha para a rede, né, a gente percebe que a sociedade se aproxima do comitê através da rede, né, a gente chegou a ter anos com mais de 1 milhão de acessos nessa rede, então nos últimos dias ela teve um papel aí, como sempre, muito importante de ajudar as defesas civis, principalmente na antecipação de possíveis ondas de cheia numa chuva a montante, né? Então, a rede foi muito demandada nesses últimos dias e com certeza continuará. Né? Nós vamos dar uma olhadinha nas vazões. Esse é o dado hoje das 7h56 da manhã, quase 8 horas. Nós tivemos aqui, então, olhando a parte de cima da figura. Vamos começar aqui pelo Jaguari. Alexandre. Opa, por favor. A data aí está dia 2, hein? Perdão, Miguel, isso mesmo, é dia 3, desculpe. Está correto. Obrigado aí pela atenção. O correto aqui é dia 3, isso mesmo. É hoje pela manhã. Olhando aqui na parte superior da bacia, né? Então nós temos 2 primeiros postos aqui, a montante do Jaguari, né? O Pires com 88, o F25B com 86, né? Evidente, com as chuvas a afluência melhorou muito, né? Chegou acho que 130, 140, que é muito bom para o enchimento aí dos reservatórios, né? Bom, está sendo descarregado meio metro cúbico aqui no Jaguari Jacareí, né? A menor vazão prevista na outorga, justamente para tanto aliviar cheias a jusante, mas principalmente para preservar a água nos reservatórios. Primeiro posto Guaripocaba 769, Buenópolis 38, Bernardo Figueiredo 50, Bernardo Figueiredo Jusante, lá ali próximo de Jaguariúna 52 e Jaguariúna 59. Depois até vou trazer algumas fotos que os municípios mandaram de extravasamentos, né, e também aqui aberto a outros registros de outras cidades. O Camanducaia, né, que também aí teve extravasamento, trouxe vários transtornos ali na região de Jaguariúna, em Amparo com 29, Dalbó 51, todos eles, de certa forma, caindo um pouco aí, depois do pico das últimas chuvas, que elevaram bastante as vazões. O posto Zeferino Vaz ali em Paulino, Jaguari 141, o Zinister 159, então o último posto que a gente tem dados de vazão no Jaguari, na ordem aí de 160
metros cúbicos por segundo. Mudando o lado da bacia, vamos para a bacia do Atibaia, na parte inferior aí da figura. Nós temos o primeiro posto aqui, o Cachoeira a montante, né, na afluência no reservatório, 16,81. Também está sendo descarregado meio metro cúbico aqui. E lá o Piracaia Centro, na cidade de Piracaia, com 2,12. O Atibainha, com 7,59 de afluência. E o primeiro posto que a gente tem logo a jusante do reservatório, em Mascate, com 24, também está sendo descarregado meio metro cúbico, que é o mínimo aí dos reservatórios. Então, Mascate 1,24, olhando aqui para Atibaia, em Atibaia 31, também depois o pessoal de Atibaia pode fazer um relato aí quanto a extravasamentos. Bairro da Ponte, em Itatiba, 63, Captação Valinhos, 77, né? Veja que de fato as vazões cresceram bastante. Desembargador Furtado, 90, o Anhumas, com 3,54, né? O Anhumas é sempre uma calha que responde muito rápido, muito por drenar ali a área urbana da cidade de Campinas, então normalmente as chuvas, quando de intensidade, ele sobe muito rapidamente e, claro, também desce muito rapidamente. Acima de Paulínia, que é o posto na entrada do reservatório de Salto Grande, com 102, 103 quase metros por segundo. Aí vamos olhar o Piracicaba. O primeiro posto que a gente tem no Piracicaba é o posto Aimaratá, em Americana, né? Com 357. Santa Bárbara, 365. E Piracicaba, lá na Rua do Porto, 366. Chegou a 450 na última semana, principalmente no domingo, e inclusive trouxe aí alguns transtornos lá para a cidade de Piracicaba. Curbataí, em Rio Claro, 19,2, Batovi, 37, na captação do SEMAI, quase 130 aí, metros por segundo, e aí o último posto que a gente tem na bacia do Piracicaba é o posto lá de Artemis, com 572. São vazões, né, bastante, para os membros da CTNH que estão acostumados a vazões de 10, 12, 15, né? De fato, são vazões bastante grandes aí, mas lembrar que, encerradas as chuvas, essas vazões despencam e voltam para patamares bastante reduzidos, que é um pouco a situação crônica da bacia, né? O Capivari, né, que também tem trazido grandes transtornos lá para a região de Montemor, Rafar, Capivari, né? Muitas famílias tiveram que ser desalojadas, enfim, sempre muitos transtornos ali. Em Montemor com quase 40, mas chegou a atingir picos aqui bem maiores, né? O Jundiaí, que também trouxe transtornos lá para a região de Salto e aquela região como um todo. Em Campo Limpo, 7,75. Em Itaici, em Indaiatuba, quase 35. Salto, que é o último posto ali antes da confluência com o Tietê, 65 metros cúbicos por segundo. Então, de maneira geral, essa é a situação da bacia. Evidente que as chuvas das últimas semanas trazem a esse cenário. Ainda há alguma previsão de chuva, que o Jorge vai trazer para a gente, para o pessoal do Cimepar, mas esse é o status, a fotografia da bacia desta manhã chuvosa na região. Pergunto aos membros se há algum relato, algum registro que queiram fazer sobre extravasamentos ou problemas de turbidez ou outras questões aí em virtude das chuvas. Consulto aos membros se há alguma consideração ou registro que queiram fazer. Bom, não havendo prosseguir. Alexandre. Opa, por favor. Quem está falando? É o Ivan, do SEMAI. Oi, Ivan. Bom dia, Ivan do SEMAI Piracicaba. Bom dia a todos. Posso fazer um pequeno comentário rapidamente? Por favor, fique à vontade. Ok. A pedido da chefe nossa do Departamento de Tratamento de Águas do SEMAI, eu não sei se já existe algum tipo de mecanismo de comunicação nesse sentido, né? Mas, assim, as manobras que são feitas no reservatório de Salto Grande, né, quando ocorre uma abertura, fechamento, enfim, né? E que alteram, né, as vazões, a jusante, né, nós, assim, não recebemos, né, nenhum tipo de comunicação, né, então eu gostaria de saber, né, se existe algum mecanismo, né, ou se é possível tá viabilizando, né, para que a gente tenha essa informação. Nós tivemos alguns problemas na nossa captação no Rio Piracicaba, né, principalmente por conta de muita sujeira na captação, né? Então a sujeira vai se acumulando, na verdade no domingo, que foi o dia que nós tivemos talvez o pico de vazão,
nós, ao longo do domingo, até durante a madrugada, nós tivemos pelo menos fazer 3 limpezas nas grades e na entrada, na tomada de água, por conta de acúmulo de sujeira e tal. Isso, assim, de certa forma, é até, digamos, normal por conta da vazão, né, extremamente alta, né, do manancial, né? Mas, assim, eu posso até imaginar em períodos de estiagem, devido ao acúmulo de cianobactérias também, né? A gente seria muito interessante a gente ter, né, um mecanismo de comunicação de manobras, de abertura, porque isso aí acaba, de certa forma, influenciando, né, na qualidade da água, né, principalmente em períodos de estiagem. Então, eu gostaria de saber se existe, né, algum mecanismo de comunicação, né, se há possibilidade, né, de a gente ter, né, essas informações, e acredito que seriam muito importantes, né, para a gente ter também um panorama, né, do que está vindo ali para a gente, do que está chegando. Ok, Ivan, obrigado aí. Já, antes só de te responder, já que a CPFL foi citada e está conosco aqui na Câmara, eu consulto a CPFL se quer fazer alguma contribuição, alguma fala. Não sei se a Beatriz ou o Vitor, quem está por aí da CPFL, se desejar, o espaço está aberto. Acho que não estão conosco. Bom, Ivan, foi bom você tocar nesse assunto, né? De fato, no domingo aí tivemos, né, alguns ruídos de comunicação, vamos chamar assim, mas na segunda-feira, demandados aí pelo presidente do comitê e o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, nós, quando eu digo nós, coordenação do CTMH, o DAE e a agência, nós tivemos com o prefeito Luciano Almeida na barragem Salto Grande na segunda-feira à tarde, né, para uma visita e para algumas tratativas, né. Tiveram lá uma grande equipe da CPFL, o pessoal do institucional, do operacional, enfim, demonstrando como é a operação, qual a capacidade, né. Basicamente lá tem 3 turbinas que conseguem, cada uma delas, turbinar 40 metros cúbicos por segundo, e aquilo que exceder, naturalmente, sai pelas comportas do superfície, né? Então, nesse momento, por exemplo, está entrando no reservatório 102, em tese, o reservatório tem capacidade de escoar isso pelas turbinas, caso nenhuma esteja em manutenção, né? O prefeito Luciano fez uma série de considerações nessa questão que você está colocando, da melhoria da comunicação, porque uma coisa quando aciona o tal do PAI, né, que é o Plano de Ação Emergencial, reservatório em estado de alerta, estado de atenção, e aí tem todo lá um mecanismo, né, da segurança de barragens, no sentido de como se comunicar, como que é a defesa civil, etc. Mas mesmo num período normal, essa comunicação é importante que aconteça, né, de uma forma institucionalizada. Então foi esse o pleito que o presidente Luciano fez. Teremos outras reuniões ao longo dessa semana, hoje à tarde mesmo a gente tem uma, justamente para isso, né, porque uma coisa é olhar o reservatório enquanto operação do reservatório. Agora, é preciso entender qual a situação ajusante, né, porque uma coisa é eu fazer uma descarga e a jusante o rio está vazio. Outra coisa é fazer uma descarga e o rio está quase no limite do extravasamento, por exemplo, aí em Piracicaba, né? Então, foi ótimo você trazer isso. Inclusive, ontem, o Ministério Público, o doutor Ivan, não sei se está conosco, o doutor Alexandra, abriu um inquérito civil sobre esse assunto. Nós fomos instados a responder em 72 horas e faremos isso. Recebemos ontem aí a notificação e o secretário executivo, o presidente do comitê, estão aí, vem em meu nome, mas na verdade é para o comitê responder. Faremos essa resposta do ponto de vista que o comitê pode ajudar nessas regras operativas, né? Porque, para quem se recorda, na própria reservatório da Salto Grande Americana, nós discutimos aqui na Câmara, e depois a Agência Nacional de Águas e o DAE referendaram e fizeram também uma norma operativa, mas pensando na baixa vazão, né? Pensando na estiagem. E lá no parecer da CTMH, que foi aprovado pelo comitê, e depois, claro, isso foi para os órgãos gestores, constavam algumas questões, como disponibilidade de dados na rede telemétrica, que hoje estão colocadas lá, embora os dados ainda com alguma distorção dos postos na CPFL, e também essa questão da comunicação, né? Ou seja, como melhorar e como ter um fluxo de comunicação além do PAI,
né? Ou seja, além dos momentos de alerta e atenção, como que a gente poderia evoluir isso? Então, eu imagino que, diante dessas posições do prefeito Luciano, a CPFL ficou de estudar e vai ser formalizada uma proposta para justamente isso que você está falando, melhorar a comunicação nesses momentos de tanto, vamos dizer, do usuário, e não só Piracicaba, né? Porque a Americana sofre com isso, tem indústrias nesse trecho que passam dificuldades, principalmente com o enrocamento no Rio Piracicaba, isso, né, traz uma cota um pouco maior naquele trecho ali de Americana. Santa Bárbara também passa por questões ali no Rio Piracicaba, então não é só a cidade de Piracicaba, né? Tem ali um conjunto de municípios, a própria cidade de Limeira, que tem interesse em melhorar essa comunicação, e imagino que dessas conversas que surgiram na segunda-feira, de alguma forma os órgãos gestores serão chamados, né, serão incitados a poder contribuir para que a gente possa, e a CTMH está à disposição para também trazer esse assunto para discutir. Então é isso, Ivan. Não sei se alguém da CPFL gostaria agora, se estiver nos ouvindo, de também fazer alguma consideração. A Beatriz levantou a mão, Alexandre, não sei se ela está com problema no microfone. No microfone? Beatriz nos ouve? Beatriz, representante da CPFL, não sei se nos ouve. Se nos ouve, se consegue falar. Está ouvindo, mas não consegue falar, é isso? Problemas no microfone. Bom dia. O microfone fechado. Agora sim, estamos te ouvindo. Bom dia. Ok. Então, Ivan, só para complementar o que o Alexandre disse, nós estamos numa operação normal na usina, e na CPFL toda a fio d'água que nós operamos. Então, a vazão afluente ela é igual à vazão defluente. Só que nós abrimos a comporta em algumas situações porque a gente tem 3 unidades geradoras na usina e a nossa vazão máxima é de 118 metros cúbicos por segundo. E nós estamos com uma unidade geradora parada, então a gente só está conseguindo defluir pelas unidades geradoras aproximadamente uns 78 metros cúbicos por segundo. Então, a vazão acima desses 78, ela vai ser vertida por questões de operação normal, mas a vazão ajusante, ela seria a mesma, sendo que a gente turbinando ou vertendo, porque o vertedor da usina, ela é ao lado ali da casa de força. Então, essa abertura de comportas, ela não teria um impacto ali ajusante diferente do que se a gente estivesse operando normalmente as nossas unidades geradoras. E em relação à comunicação com Defesa Civil, hoje a gente só faz essa comunicação em situações extremas, então seriam situações críticas relacionadas a acionamento do plano de ação de emergência. Então seria uma vazão milenar, uma situação desse tipo. Então, se vocês precisarem que a gente faça alguma comunicação, nós estamos abertos a você mandar para a gente quais situações seriam críticas para vocês, e a gente pode estabelecer alguma regra operativa para situações críticas, como nós fizemos para situações de baixas vazões. Obrigado, Beatriz. Exatamente esse é o espírito, né? Assim, aqui, somente no domingo, né, começaram a circular muitos áudios, né, enfim, que Piracicaba seria, né, arrastada, igual já aconteceu no passado, nessas notícias fakes aí. Mas é só importante, né, com a operação a fio d'água, ou seja, que há essa questão, né, de abrir as comportas, né, e lembrar que não é binário, né, ou seja, ou eu abro ou eu fecho, né, ou seja, você tem de centímetro em centímetro ali uma faixa de abertura que você vai controlando a vazão. Quando não é possível descarregar pelas turbinas, eu descarrego pela comporta de superfície. Então, o Ivan, e não só o Ivan, né, Santa Bárbara, Limeira, o prefeito Luciano, enfim, está muito engajado. O Ministério Público encaminhou, inclusive, essa petição para a CPFL ontem, e uma série de perguntas, uma série de questões que você mesmo colocou, Ivan, e muito em breve, imagino que a gente vai ter aí uma melhoria nesse processo, além da operação, mas melhoria principalmente no processo de comunicação, para que quando haja descargas, aberturas de comporta, tenha um olhar de avisar, além das situações emergenciais, e principalmente olhar qual a situação da bacia ajusante, e às vezes quando está no limite, qualquer operação faz se agravar a jusante, né? Porque lembro que num rio baixo, o tempo de trânsito mais ou menos do pé da barragem até na Rua do Porto são mais ou menos umas 24, 26 horas mais ou menos. Mas num período como esse, segundo a Defesa Civil de Piracicaba, está levando 10 horas, 8 horas, é muito rápido, né? Então a comunicação precisa de fato ser evoluída nesse sentido. Mas ótimo registro,
E na próxima reunião, inclusive, nós compartilharemos aqui a resposta que demos nós, enquanto CTMH e comitê, ao Ministério Público. Mais alguma consideração sobre outros temas, ocorrências? Creio que não. Bom, então, continuando aqui. Vamos olhar um pouco a situação do Cantareira, né? Esse é o dado de ontem. A afluência natural, né? Estava em 49, né? O sistema hoje já em 36,1, né? Operando já em estado de alerta, mas esse era o dado de ontem, 35,2, então veja que subiu quase 1% aí de ontem para hoje. Há uma semana atrás, nós estávamos em 30, né? Um pouco antes dessas chuvas, então veja, né? Sempre tem alguns perguntando, qual foi o efeito dessas chuvas no Cantareira? Veja que em uma semana subiu quase aí 6% aproximadamente com o resultado dessas chuvas. Mas lembrando que em 2021, nessa mesma data, o ano passado, estamos aí em 42. A gente continua com cerca de 6%, aí, quase 7% abaixo do que tínhamos nessa mesma data do ano passado. Está sendo descarregado 1,5 para o PCJ, meio em cada barragem. Para São Paulo, a transposição ontem estava em 29,03. Alguém pode falar assim, bom, mas o teto do alerta não é 27? Então, segundo a regra operativa, isso é a média mensal, né? A média mensal tem que ficar em 27, por isso que ontem até a gente recebeu 2 e-mails aqui, porque está tirando 29 se é 27? Porque a regra hoje vigente fala em média mensal essas faixas de operação. O último comunicado do DAE, como eu disse, é do 30/1, com meio, e o Sistema Integrado da Grande São Paulo ontem estava em 51,1 e o ano passado, nessa mesma data, 52,5. Então veja que os outros mananciais de abastecimento da Grande São Paulo, a gente manteve aí uma distância, né, deste ano para o ano passado, sempre ali na casa do 10%, 12%, ao longo aí até chegar a janeiro, e aí com as chuvas agora praticamente o que tinha o ano passado está quase alcançando nessa mesma data desse dia de hoje. Então, reservatório com 36,01, ou, como o Roberto da Ana disse, a Ana é um pouco mais conservadora, está dando 36,09, não 36,1, né? Mas só uma questão de arredondamento matemático. Mostrar só algumas ocorrências que nós recebemos aqui de usuários, né? Então, aqui só olhando aí que o Ivan falou, né? Aqui a rampa lá da Rua do Porto, próximo lá ao Parque da Rua do Porto, e aqui está o gráfico, né? A gente observa claramente que o rio deu um pico de subida aí no dia 30, dia 31, né?